Sejam muito bem-vindos aos 5 minutos. Temos mais uma notícia aqui agora da CNN. Olha que postura totalmente diferente do que está tendo a postura do Lula, que está tendo aqui agora o Tarcísio. Enquanto o Lula está radicalizando o discurso, está tensionando as relações, o Tarcísio está com uma postura madura, como é que fala? Propositiva. Ele está fazendo algo que caberia ao próprio Lula. Ele está defendendo o diálogo direto com os Estados Unidos. Ele está mostrando que ele entende a gravidade do tarifaço que o Trump está colocando em cima da gente. Na verdade, quem está adotando a postura de estadista é o próprio Tarcísio. Ele está fazendo o que era para o Lula estar fazendo. Ele está pensando em quê? Ao invés dele pensar em aumentar a tensão, pensar em jogar para a plateia, dar show, igual o Lula está fazendo, não. Ele está pensando nos impactos reais. Como é que vai funcionar isso aí para o setor de café, para o setor de carne, para os outros setores. Porque vale lembrar o seguinte, foram feitas as exceções de 700 produtos, porém esses 700 é uma representatividade pequena dentro da quantidade total dos produtos. E o que ele está fazendo agora é baixar o nível de estresse, baixar o nível de pressão. Porque esse estresse diplomático, ele só piora. Você acha que o Trump vai gostar disso? O Trump que é um cara totalmente combativo, vingativo e tem a personalidade daquele jeito. Ele gosta de impor a vontade dele. É como se fosse assim, o Brasil é o cachorro pequeno e o Trump é o Rottweiler. O Tarcísio, nesse sentido aí, é um contraponto necessário que está acontecendo. Porém, qual que é o problema? Ele não é o presidente, né, cara? Você esperaria uma postura dessa do presidente. Ele está agindo de forma pragmática, não está agindo de forma ideológica. Ele não está agindo por causa de alinhamento político aqui e ali. Se fosse o Biden, ele estaria fazendo a mesma coisa. Se o Biden tivesse impondo uma restrição ao Brasil porque ele achava que aqui estava... Se bem que não teria como. Mesmo que fosse o Bolsonaro, qual a desculpa que o Biden teria se fosse o Bolsonaro? Quando era o Bolsonaro aqui, era o governo Biden, e não tinha problema nenhum. Foco do Tarcísio aqui está sendo evitar o prejuízo. Interesse nacional, não palanque político. Isso é que é interessante. Ele sai de cena, você percebe? Ele sai de cena em qual sentido? Ele não se coloca como protagonista. Ele se coloca como uma pessoa que está falando, porque ele está naquele lugar, institucionalmente falando, né? Está naquele lugar, vamos supor que se ele fosse o presidente, ele estaria falando porque ele estava no local do presidente, na pessoa que deve falar é ele, mas ele não faz bravata, ele não faz aquelas falas do Lula que a gente já falou. Ah, o Brasil dos brasileiros, nós vamos negociar de igual para igual. Amigo, como é que você negocia de igual para igual com um país que tem 10 vezes o tamanho da sua economia? Que tem estados lá como Texas, Califórnia, que tem economia maior do que a do Brasil. Como que você negocia de igual para igual? Tem que chegar de bola baixa, cara. E é isso que ele tá fazendo. Sabe, ele tem um perfil totalmente desestatizante, totalmente liberal. Ele já falou isso, né, que em diversos momentos ele sai fora. O modelo dele não é esse modelo intervencionista que tem o Lula, centralizador. É o contrário disso. É livre mercado. É entregar para a livre iniciativa. É a livre iniciativa que traz o crescimento. Qualquer exemplo que você queira analisar de país que teve um crescimento na sua economia e aumentou o nível de riqueza da população, que você vai encontrar isso. Você vai encontrar países que cresceram através da livre iniciativa.
de menos Estado. Ah, mas vamos falar dos países nórdicos aqui, da Suíça, Suécia, não sei o quê. Esses países têm algumas medidas que são esquerdistas. Ok, mas eles se tornaram ricos antes de ter essas medidas. E uma outra questão muito importante é o seguinte: pega a lista de países, o ranking do Banco Mundial de liberdade econômica. Se você for analisar o Brasil comparativamente a esses países, quanto mais liberdade econômica, menos esquerdismo. Quanto mais esquerdismo, menos liberdade econômica, porque a liberdade econômica pressupõe que não é o Estado que vai resolver as coisas. É a livre iniciativa, são as pessoas que vão resolver as coisas. Então, pega esses países, olhe onde no ranking estão localizados esses países e onde no ranking está localizado o Brasil. Esses países vão estar lá nos 10 primeiras posições do ranking e o Brasil vai estar lá nas últimas. Tem poucos países só depois do Brasil. E aí o que ocorre? Os esquerdistas aqui do Brasil, o que eles querem fazer? Eles querem citar medidas que esses países ricos, que são muito mais livres do que o Brasil, tomam para justificar medidas no Brasil. Meu camarada, mesmo eu sendo libertário e achando que o Estado não deveria fazer nada, vamos dizer que a gente está numa realidade que o Estado faz sim coisas. Qual que seria a proposta então? Pega esses países aí que você está falando e torne o Estado brasileiro pelo menos com 50% da eficiência que tem esses estados. Que apesar de eu ter certeza que eles são muito ineficientes, só pelo fato de serem estados, eles têm alguma eficiência muito maior do que a do Brasil. Porque aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? A gente é brasileiro aqui, você sabe que esse aqui é um leão por dia, é buraqueira na rua, é tudo sujo a cidade. Aqui você não tem nem comparação com esses países. Então como é que você faz isso? Como é que um esquerdista pode querer comparar Noruega, Finlândia, não sei mais aonde, Suíça, Suécia, com o Brasilzão? Como, cara? Você entende isso? Sem falar que esses países, como eu falei, são muito mais livres. Se ele estivesse falando de países que eram muito menos livres do que o Brasil, olha, estão fazendo tudo lá com intervenção estatal, com governo centralizado, com comunismo e está dando tudo certo. Beleza, a gente poderia pensar em fazer aqui também. Eu também gostaria que isso fosse realidade, mas infelizmente isso aí é só sonho, velho. Comunismo nunca deu certo em lugar nenhum e nunca vai dar, sabe? Só o livre mercado é que resolve. Vamos ver aqui a notícia um pouquinho. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu à CNN que o Brasil aumente o diálogo com os Estados Unidos para evitar prejuízos à economia nacional. Nessa quarta-feira, 6, entra em vigor o tarifaço anunciado por Trump para produtos brasileiros, o que inclui, por exemplo, o café e a carne. Aqui é a fala do Tarcísio. Me preocupa não só a carne, mas o café, os pneus e principalmente o setor de máquinas e equipamentos, ressaltou o governador. Aí aqui, agora vamos aqui a contraponto do Lula. O presidente Lula disse nesta terça-feira que Trump não quer dialogar com ele, mas que o petista telefonará ao americano para convidá-lo para a COP... Aí tá vendo, velho? Convidá-lo para a COP 30, que vai ser feita... Não vai ser feita lá em Belém, porque não tem condições, né? Mas que eles queriam fazer em Belém para fazer um monte de obra superfaturada para ganhar um monte com corrupção. O Brasil ainda tem expectativa de recusa ainda nessa semana em relação ao café, cacau e sal. Carne bovina reconhece negociadores brasileiros. Deve ficar para uma segunda rodada. Então o que acontece? Provavelmente o que o Tarcísio está querendo fazer é aumentar a quantidade de itens que está fazendo parte das exceções que o Trump abriu. Vamos ver se ele consegue, de alguma forma, fazer algo parecido com isso. Então a notícia era essa, vamos torcer para o Tarcísio. Um abraço para vocês, muito obrigado por acompanhar os 5 minutos. Ah, e outra, o canal está começando agora, então quem quiser comentar, eu estou podendo responder todo mundo. Então a gente pode ter esse diálogo lá, que vai ser muito legal.
tá bom? E eu tô muito grato a todo mundo que está se inscrevendo. A gente ainda está nos primeiros inscritos e a gente sabe que os primeiros inscritos são os mais difíceis, né? Que a pessoa tem que confiar em você sem ninguém ter confiado ainda. Então queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo. Tá sendo muito legal, tô gostando muito de cada nova inscrição. Tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo.